Fala, minha gente, tudo bem? Bora lá para mais um conteúdo totalmente excelente, dessa vez o programa Trocando Ideias, com o pastor Hernandes Dias Lopes falando pra gente sobre criacionismo. Bora ver onde a gente vai parar. E aí, como é que você está? Eu te convido a pegar um cafezinho, uma água. Pastor Hernandes está com um chazinho hoje aqui. Coisa chique. E aí eu te convido a sentar e aproveitar esse bate-papo que a gente está começando hoje aqui. E aí, pastor, tem um assunto aqui interessante, viu? Vamos lá, ué. O que você sabe sobre criacionismo e sobre evolucionismo? E no que você acredita? Pastor, esse assunto está em voga, está em alta. Pois é, então... Abre o YouTube, tem lá os podcasts com cristãos e cientistas debatendo. Quem está certo? O que está certo, pastor? Achei curioso já, né? Com cristãos e cientistas, né? Gostei da afirmação porque tem muito cientista que se diz cristão que precisa da hipótese de Deus para poder desenvolver ciência. E assim, cara, como crente e cientista social, a gente trabalha na ciência com procedimento, verificação, metodologia, que não pode ter uma variável fixa, senão não é ciência, é tautologia. Você resolve o seu próprio problema, porque a tese inicial só serve para ser confirmada no final, né? Então, bora ver, que eu achei curioso essa distinção, né? O cristão e o cientista, porque aí já me evita de ter que explicar que tem muito cara que se passa de cientista e na verdade é só doutrinário, né? Como nós estamos num programa de bate-papo, vamos bater esse papo, eu e Hernandes, para ver onde a gente vai parar. Criacionismo ou o evolucionismo? Eu estou aproveitando esse gancho aqui por causa da pergunta que o Rogério Antunes mandou aqui pra gente. Valeu, Rogério! Que é a seguinte: pastor, não acreditar na criação literal, no Adão histórico, compromete a minha fé dentro do cristianismo? Bom, então vamos a uma resposta objetiva. Compromete sim. Eita! Compromete sim, porque o cristianismo... Eu pensando que para ser crente você precisava ser crente do Senhor Jesus, não em Adão, mas tudo bem. Se você não acredita que Adão foi um ser humano existente, historicamente verificável, comprovado, então você não é crente, hein? Afirmação forte. Ele tem um corolário de verdades que estão concatenadas, são elos da mesma corrente. Por exemplo, se eu não acredito que Adão e Eva existiram, então eu não posso acreditar que houve queda, pecado original. Se não houve queda, não houve pecado original, então não faz sentido a necessidade de um Salvador. Realmente. Mas a gente tem alguns problemas aí. O primeiro é essa relação com o texto, que ele tem que ser factual para ter sentido. E isso já é um problema muito sério, tá? Mas não vamos entrar nesse mérito nesse momento. Vamos entrar no seguinte. Tá pressuposto na leitura do Hernandes que todo cristão e todo cristianismo lê ou interpreta ou compreende a questão da queda como se fosse clara e evidente no texto bíblico. Especialmente porque lá, por meio de um homem, o pecado entrou no mundo e tal, não sei o que lá. É um texto, Novo Testamento, que o pessoal utiliza, ou algumas correntes dentro da teologia utilizam, e algumas hegemônicas utilizam com mais força ainda, para dizer, ó, a queda, o pecado original está nessa queda, que é o conhecimento do bem e do mal, quando Eva e Adão comem de um fruto do qual estavam proibidos, certo? Aí você lê o texto, e eu convido você a ler o texto. Pega lá Gênesis e lê o texto e procura, a partir do capítulo 1, que é a primeira história da criação, depois tem o capítulo 2, que é outra história da criação. A partir do capítulo 2, se você vai lendo, chega no capítulo 3 e procura ali onde está a palavra pecado. Você não vai encontrar. Continua lendo e vai chegar na história de Caim e Abel. Na verdade, a história de Caim, né? Abel é praticamente um acessório para poder ter a trama. E aí você vai encontrar pecado pela primeira vez, quando Caim intenta matar Abel. Aí aparece Deus falando, olha, se você fizer o bem, não vai ser aceito? Então cuidado que o pecado bate a porta e ele quer entrar. Se você deixar, tal. E o primeiro pecado consumado, cometido e realizado é o assassinato do irmão. Se a gente fosse honesto nessa leitura e não estivesse dependendo exclusivamente de reprodução de doutrina, a gente ia perceber que o pecado original é o assassinato do irmão.
E aí você fala, nossa, Bruno, mas que herético. Não, meu irmão. Eu aprendi isso com um judeu chamado Emmanuel Levinas, que em suas interpretações talmúdicas, depois interpretações da Torá e tudo mais, faz essa leitura e apresentou essa tradição. E depois eu comecei a ler e vi que vários outros autores, várias outras autorias trabalham nesta mesma chave. Cristãos e judeus, dessa tradição judaico-cristã. Só que não de reprodução de doutrina e dogmático nesse tempo fechadinho aí. Tá? Então, assim, dentro da própria construção literária, pecado aparece quando um mata o outro. Ponto. Beleza. Mas, para reforçar doutrina, você tem que dizer que o pecado original é a queda, e para ter queda tem que ter Adão, e para ter Adão você tem que colocar ele como um personagem factual, historicamente verificável ou apontável. Só que essa própria compreensão do texto como verificável, factual e tudo mais já está equivocada, extremamente moderna, e está tratando um texto milenar, de tradição oral, que foi depois compilado, construído, tem história esse texto, cientificamente verificável, discutível, você tem uma história de construção desses textos, desse cânone. Tem um processo literário específico, de um grupo e tudo mais, que torna possível esta compreensão de mundo e esta tradição, mas que aí nessa hora a ciência não vale, porque a ciência só vale se for para verificar e apontar que Adão existiu ou que a evolução é impossível, porque a Bíblia diz que não, e aí você faz uma pseudociência, que na verdade é disputa por espaço científico, que é reforço de doutrina. E aí vocês não assumem que vocês leem e tem no fundo da cabeça de vocês uma concepção de história extremamente moderna, fechada, quadrada, que se não é jornalístico e cientificamente demonstrável nos parâmetros positivistas e iluministas, xxx, que vocês ficam aí discutindo, se não for nessa pegada, se não for assim, então não é ciência, não é verdade, a Bíblia é verdade, então ela tem que ser provada factualmente. Nesta contradição, nesses dois polos, vocês têm que pressupor uma compreensão de ciência completamente tosca e imaginar que as pessoas que coletivamente, durante milênio, construíram uma tradição, tinham uma cabeça moderna, jornalística, sei lá o que a gente vai dar, que trabalhava com história moderna, que apontavam uma verdade factual. Nesse sentido moderno do termo, verificável. E não era esse o problema das pessoas. Não é isso que o texto se propõe. Inspiração não significa dizer que o que foi psicografou, né? Deus disse, foi assim, e o cara falou, psicografou e tentou dar um relato verificável. Cara, não é isso. Só que aí empobrece tudo isso para, dentro dessa chave, ter que justificar a doutrina. Porque em último ponto tem que justificar a doutrina. E a questão de queda e salvação não é para apontar para Jesus, é queda e salvação, e a nossa doutrina é a correta, e você fica aqui preso com a gente. Porque se você não fizer isso, nem crente você é. Pô, mano, sério que não tratar o mito de Adão, e mito não é um ponto negativo, a gente já falou isso em outros reacts, é uma compreensão e interpretação racional da realidade mediada por símbolos. Era como se compreendia e interpretava a realidade e se discutia o sentido de vida, compreensão de mundo, essas paradas todas, e tá tudo certo. E isso ensina pra gente um monte de coisa. E isso traz pra gente novidade de vida. Só que ou é isso, ou você tem que negar tudo isso e assumir essa postura doutrinária, ou nem crente você é. E aí você coloca a pessoa fiel, que teve uma experiência de vida hoje, não no passado. Não foi com a Bíblia, foi com a comunidade de fiéis, né? A Bíblia vem depois, a explicação de mundo vem depois, a explicação de origem vem depois. A pessoa se converte numa relação comunitária de experiência de fé. Se converteu, entrou na comunidade da igreja, aí ou ela aceita Adão, ou ela nem crente é. Ah, pastor, aí é sacanagem, hein? Eu acho que é esse lance, né? É tão frágil que é questão de controle. Se a Bíblia não tivesse caráter bibliólatra que vocês têm, aí a doutrina perde a força. Se a doutrina perde a força, você pode ser questionado, sua autoridade pode ser questionada, a estrutura da igreja pode ser questionada. Então, realmente é uma porta aberta para a gente questionar as estruturas de poder. E é por isso que tá pegando aí o tema. Se não tem necessidade de um Salvador, então Jesus Cristo veio ao mundo sem uma finalidade objetiva. Dentro da sua doutrina. Se não tem necessidade de expiação do pecado, então a morte de Cristo na cruz foi uma violência. Foi uma violência. Uma violência realizada pelo pecado. O pecado que originariamente, e não originalmente, né? Não é o sentido, é o sentido de originário e não de origem factual. É o assassinato do irmão, assassinato do inocente. Abominável sem qualquer propósito. Não. Então, não tem como você negar a criação e continuar crendo na redenção. A história é a mesma.
O evolucionismo, seja ele o evolucionismo ateu quanto teísta, estão na contramão do ensino do cristianismo. Eu não posso ser um cristão. Não, cara. Não. Aí que tá, com todo respeito, mas isso daí é uma interpretação só doutrinária e dogmática. Ela não considera a experiência de vida das pessoas, da comunidade, nosso aprendizado social, nosso aprendizado humano, nosso próprio desenvolvimento em relação com Deus, com a divindade, com a nossa espiritualidade. E ela se fecha numa doutrina que acha que tá lendo a Bíblia, e não tá. Porque tá com a cabeça positivista, moderna, iluminista, cheia de preconceito, reagindo a um tipo de ciência, e a um tipo de compreensão de ciência, tá numa disputa ali fantasmagórica, maluca, criando uma conspiração e te obrigando, ou aceita essa doutrina, ou nem crente você é. Você tá contra a gente, contra nós que somos cristãos. Isso é uma maluquice. E aí nega, inclusive, histórias e histórias da igreja, de várias tradições, de várias correntes, de vários movimentos, durante milênios, séculos, de compreensões distintas, para se fechar nesse mundinho. Mas aí a gente tem que entender também de onde surge esse mundinho, essa posição tão reacionária ao aprendizado humano, né? Que a gente vai evoluindo, transformando e aprendendo e tal. Mas tudo bem, vamos seguir. Cristão negando a Bíblia. Não. Ou este livro merece confiança, ou este livro de fato é inspirado, inerrante, infalível, ou este livro é a revelação de Deus, ou este livro é a base do que nós cremos e fazemos, ou o cristianismo não faz sentido. É muito frágil, cara. É muito frágil essa fé de vocês, porque ou a Bíblia é um livro de história jornalístico, científico, ou ela não vale nada. Vocês realmente tiveram experiência comunitária, divina, espiritual, na qual o texto ele cumpre um papel de inserção de um povo numa tradição de fé e de interpretação da realidade, de mitos baseados em símbolos que nos ajudam a compreender a realidade, que nos ajudam a orientar a nossa vida, dar sentido, de fé e tudo mais, e mesmo por dia a dia prático de que faremos de nós mesmos e tudo mais. Ou não, ou é assim, é isso ou isso, é texto, é uma bibliolatria. Aí a revelação de Deus, ela só pode estar no papel, ela está nesse texto. Ou esse texto é historicamente verificável científico, ou ele não vale nada. É isso que ele está dizendo. Aí se a gente realmente vai aprendendo, vai descobrindo, vai avançando, que realmente não é um texto historicamente verificável, nem se pretendia ser científico, nem quando foi feito, porque não faz sentido isso. Ou ele não vale nada. Aí ele não é mais infalível, porque a infalibilidade ela está determinada nessa compreensão tosca, materialista em última instância. E aí diz que a gente que é materialista no sentido vulgar, tá? Que é factual. Ou é tangível, pegável e demonstrável, ou não vale nada. Você vê que por trás tá esse o receio. Por trás é isso, cara. Vocês estão muito menos espirituais do que eu, porque aparentemente continuo com a minha fé, mesmo sem depender dessa parada. Porque eu sei que não tem a ver uma coisa com a outra. E aí, se não é isso, sim, existem outros caminhos. E não é outros caminhos heréticos e não sei o que. É porque o caminho é Jesus, não é a Bíblia, meu querido. E sim, conheci a história, a tradição de Cristo, de Jesus, por meio do texto e tudo mais, mas não foi ele me apresentado num primeiro momento. As minhas experiências vivas, efetivas, foram para fora do texto, para além do texto, com pessoas, com a comunidade de fiéis, que depois sim utilizam os textos, as histórias, as tradições que eu vou aprendendo, vou reaprendendo, vou relendo, vou dando novo sentido e nova vida para esses textos, mas o texto é texto. É papel, que tem história, tem tradição, tem como você verificar onde começou, como começou, o processo de escrita, de construção, as glosas, as adições e tudo mais. A gente tem isso na história, cara. Formação do cânone. E aí, isso ao invés da gente aprender, crescer, amadurecer a nossa fé, sabe o que a gente faz? Nega. Nega e fala, ou é isso, é isso. Aí você exige de todo mundo um fiel, submisso, de cabeça baixa, só ouvindo o que o pastor tem para dizer e negando o resto do mundo, a ciência, o aprendizado e tudo mais. Ou não. Então, na verdade, é uma questão de poder. Ou você se submete a isso e fica aqui com a gente, ou nem crente você será considerado. Esse é o ponto. É uma relação de poder. Então, evolucionismo está de um lado, o cristianismo está do outro. Do mesmo jeito que pro próprio Hernandes, como ele falou em outro texto, em outro vídeo, né? A esquerda está de um lado, o cristão está do outro. O marxismo está de um lado, o cristianismo está... Tudo que a gente não gosta está lá. E a gente, que eu falo, poder instituído dentro da igreja. Está do lado de fora.
E aí você se submeta aqui ao nosso quadradinho. E só pra quem acha meio tosco, talvez, fala, nossa, mas criacionismo, que debate tão besta, literalismo da Bíblia, coisa tão retrógrada. Cara, no século XIX, os jovens e os velhos hegelianos, por exemplo, para quem gosta de tradição marxista e tudo mais, a grande diferença fundamental entre os dois grupos era se acreditavam na literalidade ou não do texto bíblico. Isso era o que separava os jovens dos velhos hegelianos. Os jovens, ou os hegelianos de esquerda de direita, né? Os hegelianos de esquerda, jovens hegelianos, que não eram tão jovens assim, eram aqueles que não fechavam com a literalidade. E os outros com a literalidade. E esses que não fechavam com a literalidade, independente se eram ateístas ou não, se acreditavam em Deus ou não. A questão era o trato com o texto, porque com a história, com a historiografia, método histórico crítico, método literário, o desenvolvimento do aprendizado sobre a construção dos textos, essa coisa, a gente aprendeu novas coisas sobre o mundo. E aí a relação com o texto tem que mudar, porque esses novos aprendizados ensinam outros caminhos. E aí nós temos as nossas experiências de fé e temos as nossas experiências com o texto bíblico, que ele muda de caráter. E a gente tem que aprender com isso também. Isso faz parte do processo humano de desenvolvimento. Dentro da própria Bíblia, a gente tem mudanças em relação ao texto e das pessoas em relação ao texto. Há debate sobre interpretação. Há debate sobre a compreensão do que foi dito ou o que não foi dito. De como eram essas relações. Há debates a respeito. Mas a gente nega. Aí pra gente não. Pra gente fechou, ou aceita a doutrina ou sai da casinha. Incoerente, inconsistente, é contraditório eu afirmar que eu sou um cristão evolucionista. Não é. Não é. Ou é um cristão, ou é um... A cara do camarada tá excelente, porque ele tá muito assustado. Ele deve... Se pá que eu sou evolucionista cristão, eu tô meio pouco chocado. A cara dele tá meio essa, assim. Evolucionista. As duas coisas juntas não podem andar. Não pode ser. Muito bem. Muito bem. Bora fechar o vídeo. Bom, a próxima pergunta... Eu tô um pouco chocado aqui. De verdade. É porque é recorrente hoje na igreja, pastor. A gente tem amigos e pessoas que defendem o evolucionismo sendo cristãos, então... Eu tenho um amigo. Eu tenho um primo. Impossível. Tá aqui a resposta pra gente. Tá aí a resposta. Eu gosto dessa posição categórica. É impossível. É impossível. Lógico, dentro dessa chave quadrada, fechada, doutrinária, dogmática, que ou é isso ou nada, é impossível. Agora, se você é capaz de se abrir para a interpretação da realidade, compreender diferentes tipos de experiência, compreender o que a história tem feito, o que a ciência tem desenvolvido, como nós, enquanto comunidade, nos organizamos, o que é mais importante enquanto critério para as nossas decisões em relação ao texto e em relação à nossa fé. Cara, o Carlos Masters, que a gente já fez um react aqui dele, tem aquela frase maravilhosa que é: Deus escreveu 2 livros, a vida e a Bíblia. A vida foi escrita primeiro, a Bíblia vem depois. E você só vai entender o segundo livro se entender bem o primeiro, porque o critério não é o texto pelo texto, é aquilo que dá origem e condições de própria existência do texto e da comunidade de fé, que é a vida das pessoas. E se você tem um encontro com Cristo, o encontro com Cristo não se deu por meio do texto, ele se deu por meio da vida das pessoas e da comunidade. Porque a gente se organiza enquanto comunidade, enquanto pessoas vivas aqui, que estão trocando, aprendendo, se desenvolvendo. As comunidades cristãs não tinham o Novo Testamento para ficar lendo, minha gente. Aliás, nem, às vezes, o Primeiro Testamento tinha, porque era tradição oral. E muitas vezes era ali na troca de ideia. E é isso, daquilo que me falaram, eu ouvi e reproduzo. É o que o Paulo escreve lá nas cartas dele, né? Aquilo que eu ouvi, eu tô dizendo para vocês. Que a tradição oral, contavam a história de Jesus, narravam a história de Jesus. E ele ouvia, e as pessoas viviam como testemunha. E testemunha significa uma maneira de viver, uma conduta. Então, eu tinha aula, às vezes, quando eu estava fazendo seminário, e um professor, por curiosidade, por casualidade, meu progenitor, falava: olha, Jesus eu conheci, ele era uma senhora idosa, para ele era uma senhora mais velha, que era minha mãe. Minha mãe que foi Jesus na minha vida. E é isso, é um testemunho de vida, uma pessoa ali que ensinou, introduziu, caminhou nessa tradição, nessa história, tem suas experiências, e tá tudo certo. E aí depois você é introduzido ao texto, a essa tradição bíblica, que pode ser discutida, questionada, interpretada de N maneiras, mas a questão é a gente abrir pro debate, pro diálogo. Você acha que diferentes comunidades cristãs tinham diferentes posturas e debatiam entre si por causa de quê? A gente tem diferentes evangelhos, não é porque é um para confirmar o outro. É cada um demarcando a maneira como a tradição de seu líder, de sua liderança, aquele a quem é referido, como Marcos, Mateus, Lucas, João, apresentava a história de Jesus e o testemunho de Jesus.
o mais importante não são as semelhanças e as confirmações, são as diferenças. São as distinções da comunidade, da experiência do que elas aprenderam e ouviram falar a respeito de Jesus. Porque a galera que terminou do texto, que escreveu, que conseguiu organizar um grupo de texto ali que vira o Evangelho, a Boa Nova, essa galera foi uma comunidade, tá? Não foi um escrevendo sozinho, não. Foi uma comunidade que termina de escrever, termina de montar, vai compilando, vai fazendo... Que era o modo como se construíam os textos nessa tradição hebraica e tal. Quando eles fazem esse processo, é a partir das histórias que eles ouviram, enquanto relato, eles já não tinham vivido com Jesus. É anos 60, anos 70 depois de Cristo. Então, só que esse cara vai negar isso. E essa galera nega esse processo de construção do texto. Porque o que importa é validar a doutrina. Por isso que é importante ir atrás de leitura popular da Bíblia, leitura comunitária da Bíblia, o que se foi produzido enquanto compartilhamento de ferramentas e instrumentos para a interpretação do texto, para a gente ir adquirindo novas interpretações, novas experiências, novas compreensões e não cair nesses não problemas. Evolução ou origem da vida não é a proposta do texto bíblico. A proposta não é um relato factual de como as coisas foram feitas. Não é a experiência de fé de um povo, no qual nós nos inserimos na mesma tradição e que utilizamos como recurso para a interpretação da realidade. Para sentido da vida, entendeu? São coisas inconsistentes, incoerentes, impossíveis. Não é impossível. É a mesma coisa eu sou um crente ateu. É possível. Não dá. Ai, perdão. É possível sim, desculpa aí, gente, o probleminha técnico que eu tive aqui com a minha internet, mas é possível você ser ateu e cristão, tranquilamente, ser um crente e ateu. Por exemplo, quando você critica que determinadas produções da história e das mãos humanas estão tomando o lugar de Deus, e tomaram o lugar de Deus enquanto ídolos. Em que sentido? Ídolo é aquela produção feita pela mão humana que passa a decidir sobre a vida dos seres humanos, se eles serão sacrificados ou não em nome disso. Quando a Bíblia, por exemplo, assume o lugar de Deus e ela é identificada com Deus, e nós temos esse tipo de dinâmica que a gente pode chamar de bibliolatria, essa regra fiel de leitura quadrada, de reacionarismo moderno, que ou é jornal ou história moderna fora de lugar, ou não tem sentido, e que ou as pessoas se submetem a esse tipo de doutrina, estrutura, que trata da Bíblia como um livro moderno, de ciência moderna, jornalístico e sei lá o que lá, quando faz isso, e aí se você tá de acordo com isso, você tá dentro, se não você tá fora, quando isso passa a decidir sobre a vida das pessoas, a conduta delas, é mais importante você ter o texto do que gente, ter o texto do que a comunidade, ter o texto do que ter um tipo de testemunho, de condição de vida espiritual, que te orienta para cuidar da vida dos outros e fazer aquilo que o Evangelho indica, né? Espalhar a boa nova, a boa notícia de que os pobres estão sendo cuidados, de que os cegos estão vendo, de que a galera que tá presa a gente vai visitar, de que tá com fome garante comida, tá com sede a gente garante água, né? Que a gente começa a reorganizar a vida de outra maneira. Se é mais importante o texto do que a vida das pessoas, você pega o texto e taca na cabeça de alguém que vira uma pedra muito boa. Muito boa para assassinar a gente. E aí, esse ídolo, essa coisa que se faz com a Bíblia, ela é problemática. Eu sou ateu desse tipo de ídolo aí. Sou mesmo. Não creio. Que aí você pode fazer o que você quiser pra tacar na cabeça dos outros, né? E aí você faz o cercadinho e fala quem tá dentro, quem tá fora, sem mais critérios além do ou tá fechado com a minha doutrina ou tchau. Então se você não crê em Adão como uma personagem histórica, cai fora. Pô, mano, é isso? E aí coloca isso dentro de uma estrutura de poder, em que as pessoas tiveram uma experiência de fé genuína e entram na igreja e agora estão ou se submetem a esse controle legitimado por esse tipo de leitura e esse tipo de doutrina, ou você tá fora. Você acha que a pessoa vai fazer o quê, pô? Então, é complicado. É lógico que discutir esse tipo de coisa é discutir estruturas de poder, tá? Discutir essa parada de literalidade do texto bíblico, não sei o que lá, é discutir estruturas de poder, porque também é garantir relativa autonomia para as pessoas para acessarem o texto bíblico, fazerem questionamentos, fazerem perguntas, avançarem no pensamento, na compreensão da realidade do próprio texto. E isso tira o poder do pastor, da autoridade, que fala o que deve ou não deve ser lido, como ou não deve ser lido. É, minha gente, o buraco é muito embaixo. Mas seguimos, não é? Seguimos, trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Valeu, minha gente!
Espero que vocês curtam. Bora lá! Es el tema que les estoy explicando. Last week, Hay una historia nueva o común a toda América Latina. Una ética en la liberación. hasta la victoria. Final.